Este vídeo não é recomendado para menores de 12 anos. Versão brasileira. Máquina de dublagens. Recentemente eu li o pior comentário do YouTube de todos, e eu não consegui parar de pensar nele. Esse comentário entrou na minha cabeça e ficou morando lá de graça, praticamente alugou um triplex lá. O comentário tava reclamando da minha frequência de vídeos, e era tipo assim: se estúdios de anime conseguem fazer episódios de anime em uma semana, por que youtubers demoram um mês pra lançar um vídeo, hein, seu bonzão? No começo eu reagi tipo: você acha que é assim que isso funciona? Você acha que estúdios de anime terminam um episódio de anime e aí falam: bom trabalho, pessoal! Bom, tá na hora de trabalhar no próximo episódio! Quero todo mundo no fim de semana! Eu sei que as condições de trabalho no Japão são ruins, mas caramba! Então os animadores devem ficar de bobeira entre as temporadas dos animes, então. E quanto mais eu penso nisso, eu percebi que... eu não posso me irritar tanto. Esse cara é só uma pessoa sem conhecimento da indústria de animação e deve ser uma criança. Aí eu pensei: ei, eu sei um pouquinho dos bastidores das animações. Talvez eu possa falar sobre como é ser um artista e ensinar sobre o setor das animações para as pessoas. E talvez assim eu não receba comentários de neandertais do cara! Nesse vídeo, quando eu me referir a artistas, eu tô falando da definição do Google sobre artistas. Substantivo: uma pessoa que faz pinturas ou desenhos como profissão ou hobby. Sabe, os artistas de papel e lápis. E eu não vou falar sobre artistas que fazem música ou bolos de aniversário ou tiram fotos preto e branco do pôr do sol, porque... eu quero falar sobre desenhos, é o que eu faço. Bom, não deve ser surpresa pra ninguém que eu sou um artista profissional. Bom, não totalmente, tá zoando? Eu sei as minhas habilidades, eu nem consigo desenhar dedos ainda. O que eu tô falando é que eu vou apoiar qualquer um que queira fazer arte. Se você faz arte como um hobby, esse é um ótimo jeito de se expressar e ter o resultado disso em mãos é incrivelmente recompensante. Mas se você quer tornar a arte o seu trabalho integral, então você deveria sentar e considerar algumas coisas. Tipo, tem certeza que você não quer fazer direito? O maior desafio que todo artista enfrenta é que eles precisam comer pra viver. E nessa sociedade capitalista, comida custa dinheiro. Então os artistas são obrigados a, de alguma forma, serem bons em fazer formas. E fazer isso virar dinheiro. Eu sei de 4 formas que um artista consegue sobreviver. A primeira opção é ser um artista tão bom que as pessoas vão pagar pra ter as suas artes em casa. A segunda opção é desenhar caricaturas em praias e pontos turísticos. A terceira opção é vender o seu sangue. E a quarta opção, que é a mais comum de todas, é fazer desenhos que as pessoas pagariam pra você fazer. E um pouquinho da terceira opção também. Alguns artistas fazem comissões, que é como se um artista dissesse: aí, eu vou desenhar o que vocês quiserem, é só vocês me darem dinheiro. E as pessoas vão dizer: para com essa p... arte devia ser de graça, eu ia te dar tanta divulgação pros meus 50 seguidores no Twitter. Ou eles vão dizer: eu quero que você desenhe esse personagem animal fofo que eu criei, e por mais que seu preço pareça um pouco alto pro Neandertal, eu entendo que arte é um processo que demora tempo e você precisa comer também. Então pegue aqui sem conto. Mas uma ideia um pouco mais estável é que artistas vão conseguir trabalhos com estúdios ou com youtubers e vai ser tipo assim: ei, a gente quer te dar dinheiro pra você desenhar umas coisas pra gente. E se a gente não gostar do seu desenho, vamos comunicar com clareza o que queremos que mude e trabalhar como equipe pra fazer o nosso melhor. Ou você tá fora! E isso nos leva à animação. Uma coisa importante para lembrar sobre animação é que desenhos custam tempo mais dinheiro. Quanto tempo exatamente? Bom, respondendo a pergunta daquele comentário, não, um estúdio de anime não faz um episódio de anime em uma semana, garoto. Eu acho. South Park é como um desenho feito em uma semana realmente se parece. E pra falar a verdade, isso é bem impressionante. Eu fico meses só pensando no que eu vou falar nos meus vídeos. Fazer um único episódio de desenho do zero, do rascunho até a arte final, leva quase 2 anos. Não acredita em mim? Então vamos ver o que o Iaco do Animaniacs de 2020 tem a dizer sobre isso no primeiríssimo episódio. É que assim, pelo menos achamos que o Donald Trump ainda é presidente. É que os roteiristas escreveram isso aqui no ano de 2018. Mas isso não quer dizer que levou 26 anos pra fazer a primeira temporada dos Animaniacs. Tem um monte de engrenagens que precisam girar na produção de uma série animada. Pros leigos, a temporada inteira é produzida ao mesmo tempo. Enquanto os roteiristas escrevem o episódio 12, a equipe do storyboard está desenhando o episódio 3 e a equipe do design tá fazendo os sapatos de boliche que aparecem no episódio 6. E tem uma pessoa que o trabalho dela é certificar que os outros estão trabalhando. Isso se chama pipeline de animação. E tem tantos departamentos que eu poderia fazer um vídeo inteirinho mostrando essa tabela pra vocês. Se vocês quiserem eu faço, mas fique sabendo que leva cerca de 2 anos pra fazer a temporada de um desenho animado. E é por isso que sempre fica datado quando eles fazem referência a memes. Tipos memes, tipos de carinhação. É lindo, não é? Esse cenário de uma cidade britânica à noite.
Esse cenário foi feito por uma das minhas artistas de cenário, Annie Loomis, e levou 7 horas pra ficar pronto. E foi usado especificamente nessa cena aqui. Se não fosse pelo filme Cats, eu também acharia que Hollywood sabe o que tá fazendo. Uma cena de 4 segundos. 7 horas de trabalho, 4 segundos de cena. Então antes de continuar, vai todo mundo sentar e apreciar esse cenário por mais 4 segundinhos pra eu aumentar o valor desse cenário aqui. Fazer cenários é um processo demorado. E o propósito deles é só ser um plano bonito que fica no fundo, eles nem são o foco. Então os artistas de storyboard esboçam uma cena para definir os formatos, poses e expressões. Enquanto isso, eu tento encontrar lugares onde eu posso reciclar os cenários ou usar partes de outros cenários para fazer um monstro Frankenstein e ter um cenário novinho. Tipo, eu posso usar o fundo da cidade fora dessa janela, ou então tirar os prédios desse cenário, os arbustos desse outro cenário e o banco desse cenário e fazer um cenário totalmente novo. E com sorte, ninguém vai notar. Eu posso estar sendo mão de vaca ou cortando gastos? Claro que sim! Mas esse é o ponto. Isso dá pro artista de cenário mais tempo pra desenhar outras coisas, tipo essa Nova York temática do James. Em vez de ter que desenhar 20 cenários diferentes de um quarto, a gente já tem um quarto. Vamos fazer algo diferente, por favor. Isso não é preguiça. É usar ao máximo e também aproveitar ao máximo o seu trabalho duro. Eu vejo essa próxima história aparecer no Twitter praticamente todo mês e faz eu querer arrancar meus olhos. Se você vê essa cena de Mowgli, o Menino Lobo, e essa cena do Ursinho Pooh, esses dois meninos com proporções extremamente parecidas estão se movendo do mesmo jeito. Espera, isso seria plágio? Alguém do Ursinho Pooh tava copiando as cenas de Mowgli, o Menino Lobo? Não. Lembra quando eu disse que desenhos custam tempo mais dinheiro? Bom, lá na era de prata da animação, antes das placas de vídeo chiques e dos disquetes chegarem, os quadros das animações tinham que ser pintados à mão em folhas de plástico transparentes chamadas de células. Então os filmes animados são basicamente um flipbook bem longo, com mais de 100 mil páginas desenhadas e pintadas à mão. Naquela época, os desenhos levavam muito mais tempo e custavam muito mais dinheiro. Essa cena inteira não só precisou ser desenhada 24 vezes por segundo, mas também tinha que ter o timing certo para parecer que o menino estava pulando nas pedras. Só porque você desenhou 24 Mowglis não significa que vai ficar certinho quando você juntar tudo. Então se você estivesse fazendo um filme animado dos anos 70 e precisasse de uma cena onde um menino só tava sendo um cara maneiro jogando pedras por aí, e também precisasse de uma cena de luta épica, você iria gastar seu tempo e dinheiro fazendo um outro menino jogando uma outra pedra, sendo que alguém já fez isso uns 10 anos atrás? Ou você iria reutilizar a animação que o estúdio já fez e ter mais tempo e dinheiro pra você fazer a cena de luta épica? Se esses filmes fossem de estúdios diferentes, então sim, seria um caso totalmente diferente. Mas a Disney é dona da animação do nosso mano Mowgli, então eles podem usar essa animação no nosso mano Chris. Fazer arte se tornar o seu trabalho em tempo integral é complicado. Eu sou muito grato não só por ser abençoado com essa oportunidade, mas também por ter uma equipe de artistas talentosíssimos que trabalham comigo para fazer essas artes para vocês. E graças a vocês que me apoiam assistindo meus vídeos, eu posso reinvestir mais dinheiro na equipe, trazendo conteúdos melhores e apoiando sempre mais artistas. É uma coisa simbiótica que todo mundo sai ganhando. Então, se você quer começar no ramo da animação, vai desenhar, boa sorte e começa a montar esse portfólio!